Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom, gente, então estou aqui de novo para mais um vídeo muito interessante e que eu acredito que vocês vão gostar bastante. E hoje nós vamos falar de temperamentos. Isso, os 4 temperamentos básicos do ser humano elaborados pelo filósofo Hipócrates, um grande filósofo grego. Elaborou esses 4 temperamentos, que são os temperamentos básicos do ser humano. Cada um de nós temos uma variação desses temperamentos, a gente tem um pouquinho de cada um, mas é lógico que tem um que sobressai, tem um que é dominante, mas nós temos um pouquinho de cada um deles. E, primeiramente, deixa eu baixar aqui um pouquinho o som, será que tá atrapalhando? Então, gente, antes de começar a falar dos temperamentos, vamos falar dos 4 pilares do ser humano. Sim, os 3 pilares que formam a pessoa humana. O que são esses 3 pilares? A personalidade, o temperamento e o caráter. Essas são os 3 pilares que compõem a pessoa humana. E a personalidade, ela é externa. Ela é como a pessoa se apresenta ao mundo, se apresenta aos outros, como ela é vista. É a parte mais externa. E o temperamento, ele é mais interno. O temperamento, ele é mais reativo. A personalidade é como a pessoa se apresenta. O temperamento é como a pessoa reage diante da vida, diante do mundo, diante das pessoas, Então o temperamento, ele é mais profundo do que a personalidade e mais difícil de ser modificado. A personalidade, ela pode ser mais facilmente modificada, tanto é que há pessoas que têm até mais de uma personalidade. Sim. Tem pessoas que têm mais de 2 personalidades, 3 personalidades. O temperamento já é mais difícil de ser modificado, mas ele também pode ser modificado. E o caráter, o que seria o caráter? O caráter, ele é mais profundo ainda. O caráter, ele se baseia na natureza espiritual da pessoa. Sim, natureza espiritual. O grau de evolução espiritual que aquela pessoa tem, ela vai apresentar um caráter mais para o bem ou mais para o mal, se chama de bom caráter, mau caráter. A pessoa mau caráter, o que é? Uma pessoa que é pouquíssimo evoluída, é um espírito que está ainda embrutecido, ainda precisa estar aqui, no aprendizado, ou então num processo de sei lá, como se fosse um reformatório espiritual, Então a pessoa mau caráter, ela tem uma natureza espiritual embrutecida ainda, muito pouco desenvolvida. Enquanto que a pessoa que é bom caráter, a pessoa que a gente chama de bom caráter, que age com honestidade, que age com coerência, que principalmente ainda aquelas que têm uma certa empatia, que sabe se colocar no lugar dos outros, que se preocupa com os outros, essa tem uma natureza espiritual mais evoluída. Então eu cheguei a fazer um desenho para fazer um comparativo, um esboço aqui da natureza humana, a personalidade, o temperamento e o caráter. Mas o desenho foi muito tosco, eu não gostei. O desenho ficou tosco demais e eu prefiro fazer de outra forma. Vamos comparar com uma casa, aonde a personalidade, o que seria a personalidade?
A personalidade seria a fachada dessa casa, né? A fachada, a aparência dela, a parte externa, né? E o temperamento. O temperamento é o interior da casa, é o acabamento, né? E o caráter? O que seria o caráter então? O caráter é o alicerce da casa. Porque, por exemplo, você não pode construir uma casa boa, uma casa de qualidade, uma casa segura, em cima de um alicerce mal feito, um alicerce que não é bom, né? Então uma casa boa tem que começar por um bom alicerce. Então o caráter seria o alicerce da casa. E é o caráter que determina o que a pessoa vai demonstrar. Se ela vai apresentar mais a parte positiva ou a parte negativa do seu temperamento, né? A pessoa que tem um bom caráter, ela tende a apresentar o lado positivo do seu temperamento. E a pessoa que é mau caráter, ela vai apresentar o lado negativo do seu temperamento. Então, o caráter é que determina tudo, é a base, né? É o alicerce dessa casa. Então, gente, vamos conhecer um pouco dos temperamentos. São 4 temperamentos básicos: o temperamento melancólico, o temperamento colérico, o temperamento sanguíneo e o temperamento fleumático. O que seria a pessoa de temperamento melancólico? A pessoa melancólica, ela é uma pessoa de natureza reservada, ela é uma pessoa metódica, uma pessoa pensativa, uma pessoa muito organizada, né? O melancólico positivo, ele é muito organizado, ele se preocupa com cada detalhe, ele é muito criativo. O melancólico, ele é super criativo, ele consegue criar as coisas, ter ideias, né, para as coisas, resolver problemas minuciosos, né? Então, o melancólico positivo, ele é muito organizado e criativo. Ele tem uma natureza assim mais reservada, mas ele é um grande observador. Ele é justo, né? É uma pessoa bastante justa. Tem uma atitude assim de muito cuidado, né, com os outros, com seus familiares. Não é uma pessoa assim, digamos, tão afetuosa, né, tal, mas é uma pessoa que gosta de cuidar, uma pessoa que cuida bastante. E o melancólico negativo, o que seria? Ele é uma pessoa naturalmente assim, mais reservada, porém é uma pessoa rancorosa, né? É uma pessoa que se chateia fácil. É uma pessoa que tem uma atitude assim de não querer, de ciúmes, né? De inveja, né? É uma pessoa muito invejosa. Então, o melancólico negativo, ele tem ideias assim, mas as ideias dele são mais propensas para prejudicar os outros, né? E ele não é aquela pessoa que vai direto assim para prejudicar, ela trama as coisas, né? Então é uma pessoa que gosta de tramar. Então é o lado negativo da pessoa melancólica. E a pessoa de temperamento colérico, como que ela é? O colérico é uma pessoa de muita energia, é uma pessoa que tem uma energia muito grande e é uma pessoa que ela não é muito criativa, mas ela gosta de ação, ela gosta de fazer, ela gosta de trabalhar, ela gosta de construir, né? É uma pessoa muito construtiva. Enquanto o melancólico é criativo, o colérico é construtivo, né?
Por exemplo, o melancólico seria o arquiteto, né? E o colérico é o mestre de obras, né? Ele constrói. Então, é uma pessoa dinâmica, uma pessoa altamente energética, uma pessoa que motiva as pessoas, motiva os outros, né? Então ela tem uma atitude assim muito positiva, mas em contrapartida, o lado negativo dessa pessoa, ela é uma pessoa assim que não se preocupa muito com os outros, que olha mais o lado dela, é uma pessoa que tem uma atitude arrogante, né? O colérico negativo, ele tem uma atitude extremamente arrogante em relação aos outros. Ele gosta de humilhar os outros, né? As pessoas que estão abaixo dele, principalmente. Então, é uma pessoa assim que você não tem um trato assim, né, com as pessoas. É uma pessoa que responde mal, que não olha no olho da outra pessoa, né? Uma pessoa que se acha mais importante, acha-se melhor do que o outro. Então, essa é a atitude negativa da pessoa colérica. E o colérico, né, ele está a natureza espiritual dele é uma natureza mais guerreira, né? O melancólico, por exemplo, ele já tem uma natureza assim mais assim de geneticista, né, de criador, né? O colérico tem uma natureza espiritual mais de guerreiro. E o sanguíneo, como que é a pessoa de temperamento sanguíneo? O sanguíneo é uma pessoa que tem muita energia, é uma pessoa muito bem-humorada, é uma pessoa que sabe conversar, tem uma atitude de convencimento assim muito grande, muito forte. É o tipo de pessoa que sabe convencer qualquer um, que vende qualquer coisa para qualquer pessoa, né? O meu pai, por exemplo, era sanguíneo, ele era assim. Então, é uma pessoa também muito brincalhona, tem um humor, né? Dele é um humor incrível, né? Um senso de humor, um senso é uma pessoa sensível, gosta de se preocupa com as pessoas, né? Tem uma atitude de preocupação e é uma pessoa que não fica parada, é uma pessoa que tem ela é hiperativa, né? É uma pessoa assim muito que faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então é uma pessoa assim muito energética, muito simpática, muito, né? Então o sanguíneo ele tem uma atitude assim de vendedor, ele vende as coisas, ele entrega, ele convence, né? Ele convence, tem uma atitude de convencimento muito alta. E o lado negativo, né? Do sanguíneo, o sanguíneo negativo, ele é uma pessoa indolente, é uma pessoa irresponsável, né? Não tem responsabilidade com nada, não liga para nada, é uma pessoa assim, é uma pessoa desorganizada, super desorganizada, bagunceira, né? Que não liga nem para limpeza, nem para organização, totalmente bagunçada. Então, é uma pessoa assim que debocha dos outros, né? Uma pessoa debochada, um sanguíneo negativo, ele é muito debochado. Então, a natureza do sanguíneo, né? A natureza espiritual dele é uma natureza é uma natureza assim de sábio, né? Ele tem muita sabedoria e gosta de transmitir, né, essa sabedoria aos outros. Então, vamos falar agora do fleumático, né? O que é a pessoa de temperamento fleumático? O fleumático, ele é uma pessoa assim muito, enquanto o colérico tem uma atitude assim muito energética,
O fleumático ele é mais tranquilo, ele é sossegado, ele gosta de tranquilidade, gosta de cultura, uma pessoa que tem alto nível de cultura, né? Com melancólico também, né? E é uma pessoa muito sensível. A pessoa de temperamento fleumático ela é muito sensível, chora à toa. Uma pessoa que tem muita empatia com as outras pessoas, se coloca no lugar dos outros, sabe entender, né, as pessoas, né, de uma forma mais profunda. É uma pessoa assim que tem boa comunicação, né, tem boa comunicação. Demonstra assim muito afeto, né, uma pessoa extremamente afetuosa. Mas o lado negativo, né, o fleumático negativo, ele é preguiçoso, ele não tem assim energia para nada, ele não gosta ele gosta de ficar muito quieto, ele demonstra assim uma emotividade excessiva, ele acha que está sendo perseguido, ele acha que não tem assim, que ninguém gosta dele, né? Ninguém gosta dele. E ele também acaba não gostando de ninguém, ele gosta só de ficar numa situação. E tem assim uma autoestima muito baixa, né? O fleumático negativo, ele tem muita baixa autoestima, ele não confia em si, não tem nenhuma autoconfiança, né? E tem uma grande propensão a cair em depressão, né? O fleumático negativo, ele se deprime muito fácil. Então, né, a atitude assim do fleumático, né, com relação ao mundo, né, uma atitude assim mais mais de emoção, né? O fleumático ele demonstra muita emoção. E agora vamos falar, né, do temperamento das crianças. Como que funciona, né, a mecânica do temperamento nas crianças, o temperamento infantil, né? Como seria então a criança melancólica, né? Você que tem um filho melancólico, né? Como seria? Bom, a criança melancólica, ela é uma criança assim mais quieta, ela não é uma criança assim muito energética, muito, que gosta muito de brincar, de correr, de pular. É uma criança mais quieta, ela gosta de ler, né? Ler histórias, ela gosta de estudar, ela é muito estudiosa, é uma criança muito estudiosa. É uma criança assim, organizada com as coisas dela. É uma criança bastante tranquila, né, de se lidar. Ela não é uma criança assim muito carinhosa, assim, né, de demonstrar afeto, mas é uma criança obediente. A criança melancólica ela é obediente. Se você falou uma coisa que isso é errado ou isso é certo, ela acata, né? Uma criança que tem um senso de disciplina. O melancólico, ele tem um senso de disciplina muito alto. Então a criança melancólica é naturalmente disciplinada. E a criança colérica, como seria? Você que tem um filho colérico, você deve ter muito trabalho. A criança colérica ela é muito trabalhosa. Ela é levada, muito levada. Ela tem uma energia muito grande, ela gosta de praticar esporte, né? É uma criança que gosta muito de praticar esporte, de correr, de brincar, de fazer atividade física, né? E é uma criança que tem tendência assim a digamos, quebrar coisas, né? A se machucar, né? Que é uma criança que tem muita energia. E o colérico também, ele dá muito trabalho na escola. A criança colérica, ela não gosta de estudar. Ela é das que mais dá trabalho. É daqueles alunos mais levados da sala de aula.
professor tem muito trabalho com as crianças coléricas, muito trabalho mesmo. É daqueles que gostam de ficar no fundo da sala, só atentando, né? Então é preciso um jogo de cintura muito grande, né, para poder convencer essas crianças a estudar, que tem que aprender, né? É muito difícil, mas com um jogo de cintura se consegue fazer a criança colérica estudar. Porque ela gosta muito de fazer arte. Mas é uma criança assim que tem muita atitude, né? É uma criança que não é tão dependente, uma criança que fica independente muito rápido, né? Então chega num ponto que não dá tanto trabalho assim, porque ela entende as coisas assim mais rápido. Nem sempre obedece, mas quando você consegue convencer essa criança, ela não vai te dar muito trabalho, porque ela tem um senso assim de amadurecimento mais depressa, né? E ela é muito independente, a criança colérica. E a criança sanguínea, como seria? Você que tem um filho sanguíneo, você tem um filho extremamente carinhoso, um filho inteligente, um filho estudioso, né? A criança sanguínea é muito estudiosa, gosta de aprender, é naturalmente curiosa, né? Mas é hiperativa, é uma criança hiperativa. É uma criança que não fica quieta de jeito nenhum. Uma criança que você tem que ter um jeito ali para controlar, né? É uma criança assim comunicativa também, é uma criança que conversa com todo mundo. Aqui mesmo no meu apartamento aqui de cima, no apartamento de cima aqui, tem uma criança sanguínea, é uma menininha. Nossa, mas essa menina é extremamente comunicativa, né? A menina aqui, todo mundo simpatiza com essa menina. Ela é uma gracinha mesmo. E ela tem um temperamento sanguíneo. Então é uma criança que fala com todo mundo, uma criança super alegre, uma criança muito alegre. Então, mas você tem que ter um jogo de cintura com ela para controlar, né? Porque ela é muito ativa. E ela também não é muito organizada, é uma criança que precisa, né, de você ensinar, né, o senso de educação, de organização para ela, porque ela é uma criança super bagunceira, muito bagunceira. Então, você tem que estar sempre, né, vocês que são pais de crianças sanguíneas, tem que estar sempre assim, arrumando as coisas dela, limpando, porque ela não é uma criança assim muito dada a isso, né? Inclusive, até uma certa idade, até para tomar banho eles não trabalham. Então tem que ter esse jogo de cintura aí. E a criança fleumática, como é que ela é? A criança fleumática é daquelas crianças assim que gosta de perguntar tudo, ela pergunta muita coisa, ela observa de muito. Ela é uma criança super observadora. É uma criança mais quieta, né? Não é uma criança assim muito ativa, não. Não é uma criança dada a se sujar, a subir em árvore, a correr, a jogar bola, essas coisas. Mas é uma criança extremamente afetuosa, companheira dos pais, muito companheira, principalmente da mãe. E é uma criança muito observadora e curiosa. Ela pergunta bastante. Se você tem um filho fleumático, né, você às vezes deve ficar cansado de tanta pergunta que ele faz. Pergunta muito mesmo. Mas é uma criança encantadora, uma criança meiga, né? Uma criança inteligente, uma criança que tem uma facilidade assim de aprender na escola, não é muito bagunceira, é uma criança mais quieta. Geralmente as crianças melancólicas e as crianças fleumáticas são aquelas que ficam nas primeiras fileiras da sala de aula, né? Já os coléricos e os sanguíneos eles ficam mais para trás, porque gostam mais de bagunçar.
Os melancólicos e os fleumáticos eles são mais estudiosos. São crianças que gostam de aprender. E as crianças fleumáticas são dessas que mais perguntam as coisas para o professor. São naturais líderes de turma, né? Líderes de turma. Aquelas crianças que gostam de ser líder da sala, né? Braço direito do professor, normalmente são crianças de temperamento fleumático. Eu, por exemplo, tenho temperamento fleumático. E quando eu estava na escola, eu sempre me candidatava a líder de turma. Somente uma vez eu fui, mas eu sempre me candidatava, toda vez. Porque eu sempre fui um aluno assim, que eu não dei trabalho para os meus professores, né? Mas chegou uma época que eu sofri bastante. A turminha lá do fundo não me dava sossego. Mas é assim mesmo, né? A criança fleumática, ela se tem essas qualidades, por outro lado, ela é uma criança um pouco preguiçosa, ela é uma criança que dá trabalho para você convencer ela a fazer as coisas, né? A limpar, né, as suas coisas. É uma criança que, se você não trabalhar, ela se torna uma criança extremamente preguiçosa. Você tem que incentivar, né, a energia dela, por exemplo, convencer ela a praticar um esporte, que ela não é muito assim dada a esporte, como uma melancólica também, né? É uma criança assim muito, muito quieta. Então tem que incentivar, né, essa criança a se mexer mais, a ser mais ativa, né? Então os pais têm que ter esse jogo de cintura para tentar levar a criança fleumática a ser mais ativa, porque ela tem tendência a ser mais parada, né? Então tem que saber dosar isso aí e desfazer essa tendência, né? Para ser uma criança assim, não muito inativa, uma criança assim mais que sabe ser ativo quando precisa e ser mais quieto quando precisa, né? Então, mas tudo isso é um trabalho dos pais. Então, gente, eu ia fazer também um esboço, né, uma representação de temperamentos nesse vídeo. Mas o vídeo vai ficar muito longo. Olha só, já está dando quase meia hora, sem a representação, né? Então eu resolvi tirar essa representação, para o vídeo não ficar grande demais. Até o tamanho do arquivo fica muito grande, né? Para upar, na hora de passar para o YouTube, demora demais, né? Fica grande demais. E para não ficar cansativo para vocês também, né? Porque como são pessoas assim que eu falo muito baixo, muito pausado, então às vezes dá sono, né? Você pode ficar com sono. Então, para não ficar grande demais e cansativo, né, eu preferi tirar, porque eu acho que o que eu passei é suficiente, né, para você compreender os temperamentos. Mas se quiserem que a representação, né, vocês é que mandam. Eu faço um segundo vídeo, né, com a representação, vocês é que sabem. Mas por hora é isso. Então, meus queridos, paz e luz a todos, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido, né, um pouco mais essa questão de temperamentos, né? Isso é algo assim, muito profundo do ser humano. Então, que vocês tenham uma ótima semana maravilhosa, e não se esqueçam de deixar aquele joinha para elevar esse canal cada vez mais. Então, meus queridos, beijos.